Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. É muito bom estar aqui mais uma vez para agradecer ao Senhor pela noite de um sono, de descanso e um lindo amanhecer, pelo privilégio que temos de estar vivos e aqui junto com você, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Vamos orar. Vamos orar a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de estar mais uma vez nessa manhã, aprendendo de Ti, Senhor. Abençoe a cada um que está comigo agora nesse devocional, dando resposta, dando saúde, dando harmonia nos lares, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre nós. Amém. Nós estamos lendo e meditando no Evangelho segundo escreveu João e nós já estamos no capítulo de número 5. Hoje nós vamos começar o capítulo de número 5 e vamos ler até o versículo 24. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Se não, você põe o fone de ouvido ou põe no viva voz, escuta. Mas o que você não pode deixar é de depois pegar a sua Bíblia e ler. Ler, medite, faça anotações. E no final desse vídeo, você pode deixar o seu gostei, tá bom? É muito bom para que a plataforma envie esse vídeo para mais alguém, certo? E comente, compartilhe também. Se não é inscrito, se inscreva no canal também, tá bom? Então vamos começar a ler. Eu estou com a Bíblia aqui que tem um título iniciando esse capítulo: Jesus cura um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama. Olha, vamos parar aqui um pouquinho e meditar aqui. Olha que coisa interessante. Havia aquela festa, não é? Essa festa, os judeus, eles têm 3 festas sagradas, exigiam que todos os varões judeus fossem a Jerusalém. Jesus era judeu e ele foi para essa festa. Então era a festa da Páscoa e dos pães asmos, a festa de Pentecoste, também chamada festa das colheitas ou festa das semanas, e a festa dos tabernáculos. E Jesus vai para essa festa. E ele chega, e aqui até onde nós lemos agora até o versículo de número
número 12. Aí tem esse tanque, tem toda essa situação, pessoas ali enfermas, mas eles acreditavam que de tempos em tempos o anjo descia, movimentava as águas, e depois que o anjo movimentava essas águas, o primeiro que descesse saía curado. Só que aquele homem não tinha ninguém para ajudar ele. Mas o que ele não estava esperando naquele dia é que ia chegar que ele não ia precisar entrar, correr, sair derrubando os outros. Não, naquele dia era o dia da bênção dele. E eu quero te dizer que hoje pode ser o dia da sua bênção também. Talvez você já esteja cansado de esperar, desanimado. Não, não fica assim não. Jesus, ele tem poder. Olha o que aconteceu com esse homem. A Bíblia diz aqui, ó, nós estamos lendo que olha o versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, ele estava ali há 38 anos. Ele estava enfermo. Parecia que tudo havia acabado, mas naquele dia ia ser diferente. Naquele sábado ia ser marcado a sua vida. E aí, Jesus chega e pergunta, faz uma pergunta a ele. Ei, você quer ficar são? Ele diz, Senhor, aqui a coisa é diferente. Aqui, quando a água movimenta, que eu penso em ir, tem ninguém que me ajude. Chega um e pula primeiro e fica curado. Olha para mim, né? Mas Jesus olha para ele e diz assim, Jesus não diz, pode se jogar na água. Não, eu vou te ajudar. Não, Jesus faz, sabe o quê? Jesus diz assim, levanta-te. Foi a primeira coisa que Jesus disse, levanta-te. E essa é a palavra que o Senhor está dizendo ao nosso coração nessa manhã. Levanta-te. Olhe para quem pode fazer por você. Olha a bênção aí chegando diante de você. Aí ele diz, levanta-te, toma tua cama e anda. Pronto. E aí, sabe o que acontece? Logo, olha o versículo 9. Logo, aquele homem ficou são. Acabou. Acabou a paralisia dele. Acabou tudo. Toda a enfermidade. E tomou a sua cama e obedeceu e partiu. Ele ia ficar ali fazendo o quê? E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito levar a cama. Ora, e daí? Ele estava lá o tempo todo, ninguém ajudou ele. E agora porque ele estava andando, estavam se metendo, pera um pouquinho, comece a celebrar a bênção que o Senhor lhe deu. Não ligue se alguém disser assim, está se mostrando. Não, glorifique a Deus, exalte a Deus, conte seu testemunho. E aí ele responde, aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Pronto. Se ele teve poder para me curar, por que eu não vou obedecer o que ele mandou eu fazer? Aí a gente continua, versículo 13. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho de João, lendo e meditando. E nós estamos no versículo 13. Nós vamos até o 24. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Jesus dá aquela palavra, o homem recebe, crê, é curado, mas Jesus vai embora, não diz nem o nome dele. Não diz, olha, meu nome é fulano. Não, nada disso. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao pai.
porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E aqui a gente para a nossa meditação de hoje. Nós estamos meditando o Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos até o versículo 24. E o que é que a gente encontra aqui? Nós encontramos já a cura daquele paralítico, à beira do tanque de Betesda. Ele encontra Jesus no templo e diz àqueles que estão perguntando por que ele está fazendo isso. Quando ele responde, olha, quem mandou eu levantar, mandou eu pegar minha cama e sair. E aí quando ele encontra Jesus no templo, que Jesus pergunta, estais são, não peques mais, para não acontecer coisa pior do que essa. Ele sai dizendo, olha, quem me curou foi aquele lá. E os judeus ficaram revoltados, porque Jesus estava quebrando o que eles criam naquele sábado, não podia fazer essas coisas. E aí, interessante que Jesus responde uma coisa interessante aqui, ó, versículo 17. E Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Entendeu? Eu não posso ficar parado. Eu preciso ajudar as pessoas. E o que mais chama a atenção aqui, olha como Jesus vai explicando que o Pai dá autoridade a ele para julgar. Que o Pai não esconde dele. O Pai fala as coisas que acontecem, porque ele é filho de Deus e isso incomodava aqueles judeus. Olha assim, aqui, ó. E aí ele diz assim, ó, porque, o versículo 20, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Olha, isso aqui que vocês estão vendo é pouco. Deus vai se manifestar através de mim com obras maiores ainda, e vocês vão ficar maravilhados. E aí a gente encontra aqui quando ele fala sobre a vida eterna no versículo 24, que é o final da nossa meditação nesse dia. A vida eterna está para sempre com Deus. Começa quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Neste momento, a nova vida começa em cada um de nós. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a nossa nova vida começa. E isso é maravilhoso. Jesus diz assim, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê, tem que ouvir a palavra e crer na palavra. Naquele que me enviou, quem enviou Jesus? Deus. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Porque nós temos o presente de Deus, que ele mandou seu Filho Jesus Cristo para esse mundo, para morrer por mim e por você, para derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Mas ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e ele voltou ao Pai, deixou o Espírito Santo aqui conosco. E nós estamos nessa manhã nos alegrando com essa palavra maravilhosa. Então, continue meditando nessa palavra. Hoje, o nosso devocional está baseado em Evangelho de João, capítulo 5, os 24 primeiros versículos. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, continue lendo a palavra de Deus. Se o Senhor nos permitir, estaremos amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal, continuando a nossa meditação nesse capítulo 5 do Evangelho de João. Deus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso. Não esquece, deixa seu gostei, comente, compartilhe. É muito importante para nós. Amém.